Oi, gente, vocês já devem estar sabendo que a avaliação de Bolsonaro no Datafolha subiu de 32, 33% para 37%. E muitos de vocês devem estar se perguntando como, diante de tantas falhas, diante de tantas descobertas e investigações envolvendo o Queiroz, rachadinha do Flávio Bolsonaro, como é que pode e Bolsonaro lidando de forma péssima com a pandemia, como é que a avaliação dele pode ter subido positivamente? Bem, existe um motivo central e um motivo secundário. E eu vou analisar isso nesse vídeo, só lembrando que, como eu disse, a avaliação dele historicamente ó, girava ali em torno dos 32, 33% de ótimo bom e saltou para 37%. Bem, o principal motivo, obviamente, tem a ver com o auxílio emergencial. Aí as pessoas bem informadas podem dizer: mas espera aí, André, o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro era contra o auxílio emergencial. E quando a proposta veio do governo Bolsonaro, a proposta era de R$ 200. E foi o Congresso que conseguiu que chegasse até R$ 600. O auxílio não deveria aumentar sua popularidade, deveria diminuir. Aí tem um problema, vocês estão pressupondo que a população mais pobre, que recebeu o benefício, ela está informada desse histórico. Ela não está. A maioria das pessoas que lutam pela sobrevivência, o que é até compreensível, muitas vezes não sabem desse tipo de informação. E cabe ao campo progressista, é em parte o que eu faço aqui no canal, mas muitas outras pessoas também fazem isso no YouTube, informar as pessoas dessa realidade, do fato de que o governo Bolsonaro era contra o auxílio e que, quando propôs um número extremamente baixo e foi o Congresso que conseguiu que o auxílio fosse de R$ 600. Mas o fato é o seguinte, quando esse auxílio chegou nas mãos das pessoas, as pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, estão passando um momento de necessidade, especialmente os mais pobres, nós temos uma população que tem na sua cultura fortemente a noção da gratidão. Então, eles não sabem desses detalhes que eu acabei de trazer, receberam o benefício, entendem que está vindo do governo, responsabilizam positivamente Bolsonaro pelo auxílio. Então, a maior parte do aumento na pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro tem relação com o auxílio emergencial. Agora, existe um outro elemento importante para se levar em conta quando se fala de popularidade de políticos e quando se fala também de perspectivas que a Datafolha não examinou, mas que outras pesquisas estão examinando, de simulações de primeiro turno em que Bolsonaro, em geral, aparece na frente, que aparece até ganhando em segundo turno, que está levando as pessoas a ficarem muito preocupadas. Tem algumas coisas que precisam ser compreendidas. E uma delas é o chamado reconhecimento do nome, em inglês é Name ID, identidade do nome, que tem a ver com o fato de que o nome de Bolsonaro está em muita evidência. Não é só aqui no canal que a gente faz vídeos tratando de Bolsonaro. Todo o Brasil está constantemente falando do nome de Bolsonaro, seja para elogiar, seja para criticar, os canais progressistas em geral para criticar, mas estão tratando dele. E o que é que acontece? Quando você trata tanto de uma pessoa, o nome fica em evidência e o nome fica na mente das pessoas. E se a pessoa é conservadora, é de direita, ela tem dificuldade de pensar em uma alternativa a Bolsonaro, tendo em vista que Bolsonaro acaba simbolizando para essas pessoas o pensamento de direita, o pensamento conservador. E existem mais ou menos no Brasil, segundo a maioria das pesquisas, em torno de 42 a 43%, podendo chegar a 44% da população, que é uma população mais conservadora e mais de direita, hoje no Brasil. Não é que sempre foi assim. Aconteceu uma mudança mais à direita por causa das igrejas neopentecostais, por causa do trabalho na internet, inclusive aqui no YouTube, de gente de direita, e aí o debate político foi vindo para a direita. O que é que aconteceu? Uma parte significativa da nossa população se entende como de direita. Claro que essa direita, no momento de eleição, pode se dividir em Bolsonaro, Dória, Moro, Rodrigo Maia e outras alternativas, Wilson Witzel. Mas com a questão do reconhecimento do nome de Bolsonaro está muito mais alta, ele está com reconhecimento de nome muito maior
do que todos os outros que eu citei, quando as pessoas que são ideologicamente de direita são questionadas para dar uma resposta sobre o governo, em outras pesquisas sobre em quem eles vão votar, eles têm dificuldade de pensar em outros nomes que não sejam o nome de Bolsonaro. Então eles dizem o nome de Bolsonaro e tendem a colocar Bolsonaro sobre uma luz mais positiva porque olham para Bolsonaro e imaginam que ele representa os valores deles. O que na verdade, o que não é verdade, porque o Bolsonaro, primeiro que ele nunca foi liberal, então a direita liberal imaginar isso em relação a ele não tem sentido. Segundo que o conservadorismo dele é um conservadorismo muito da boca para fora, não é? Ele, por exemplo, elogiou muito o Maduro na época que Maduro chegou ao poder, porque ele via como uma figura forte e tal. Então, e conservadores de verdade nunca elogiaram o líder venezuelano. Então, esse conservadorismo e o pensamento liberal de Bolsonaro é uma coisa oportunística e recente, mas não importa, porque percepção muitas vezes para a maioria das pessoas é a realidade. E se elas percebem ele como uma pessoa de direita e liberal, quem se identifica com essa ideologia acaba tendo uma maior leniência, tendo uma visão um pouco mais favorável em relação a ele, especialmente entre os mais pobres. Mas nos casos dos mais pobres tem a ver com o auxílio emergencial. Em outros setores tem a ver com um certo desgaste. Isso significa que o trabalho do campo progressista, no caso do auxílio emergencial, tem a relação de informar, mostrar que, em vez de serem agradecidos a Bolsonaro, eles têm que ter muita chateação, muita irritação, indignação com o Bolsonaro, porque Bolsonaro era contra o auxílio e quando a proposta do governo veio era de R$ 200, então eles têm que dizer, olha, se dependesse de Bolsonaro não estaria recebendo nada ou estaria recebendo R$ 200 e quem conseguiu R$ 600 foi o Congresso, especialmente os congressistas progressistas de esquerda. Então essa é uma questão importante. E em segundo lugar, fazer um trabalho para tentar ilustrar para as pessoas o que é que o pensamento de Bolsonaro, o que é que a política econômica de Bolsonaro, especialmente usando questões como a reforma tributária, significa para elas do ponto de vista prático, que é benefícios muito mais para os grandes capitalistas e muito menos para elas. Então, o trabalho do campo progressista tem, por um lado, o trabalho de informar, que é o que eu estou fazendo aqui, por isso eu peço que vocês divulguem o vídeo, porque esse vídeo sendo mais divulgado ajuda a informar as pessoas. E tem um outro trabalho que é um trabalho mais complexo de enfrentar a ideologia, enfrentar essa perspectiva liberal conservadora que envolve desconstrução dessas perspectivas e pegando elementos concretos, mostrando, por exemplo, que o sistema tributário brasileiro é altamente regressivo e que prejudica os mais pobres. E que o correto seria, sim, taxar mais os mais ricos e as grandes corporações e taxar menos o consumo que impacta os mais pobres. Então, ter essa estratégia pode ter um efeito de convencimento maior. Enfim, isso explica a pesquisa, os resultados da pesquisa, e também anuncia qual é a estratégia do campo progressista para enfrentar esses resultados que são preocupantes, mas não devem ser desesperadores, porque quando você olha os fatores, é compreensível esse aumento de Bolsonaro nesse momento, mas se o campo progressista fizer o seu trabalho, esses números dele vão cair, porque a população vai perceber que ele não é o grande responsável pelo auxílio emergencial. Mas isso depende de ação. Isso depende de ação política. Nas redes sociais, nos sindicatos, entrevistas, ocupando espaço na televisão, na rádio, informando as pessoas da realidade do que defendeu o governo Bolsonaro nesse quesito. Isso é muito importante. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.